Salve, salve família, Yuri Baroni na área. Pessoal, hoje é dia 21/4/2025. Aqui no Brasil, feriado de Tiradentes. E hoje pela manhã nós recebemos a notícia de que o Papa Francisco faleceu. Eu acordei, peguei meu celular e fui dar uma olhada no vídeo que eu tinha postado ontem sobre a Páscoa, né? Amai o próximo como a ti mesmo, tal. E quando eu abro o YouTube, o que eu vejo, já vejo uma notícia, né, sobre o falecimento do Papa. Eu já corri para o Instagram, e quando eu chego no Instagram, eu me deparo com a página de um deputado aqui do Brasil, que estava fazendo uma live, né, sobre o falecimento do Papa. E aí nessa live ele já trazia questões políticas. Porque o Papa, o Papa Francisco, ele era um Papa que tinha ele era um pouco mais aberto em relação a algumas questões. Então o pessoal que era mais conservador ficava já um pouco mais incomodado, né, com a postura do Papa. Mas não era uma, acredito eu que não é uma questão assim de ser progressista, de ser conservador. Nós estamos falando de uma religião. E o fim último das religiões é o acolhimento. E em relação às pessoas que procuram Deus, você não escolhe quem você vai acolher ou não. Deus acolhe a todos. Todos aqueles que o procuram serão acolhidos. E dessa forma o Papa Francisco agia, né? Dessa forma. Mas eu fiquei assim impressionado com essa questão, né? De sempre estar remetendo às questões políticas, né? Me parece que em determinados momentos a nossa intelectualidade, ao invés dela nos trazer progresso, ela contribui com a manutenção da ignorância. Nós, do nosso nascimento ao nosso último suspiro, nós temos uma missão. Nada mais é do que o nosso progresso moral. E acredito eu que esse progresso moral, ele vai contribuir diretamente com o desenvolvimento intelectual. Então, a falta do desenvolvimento moral, ela limita a nossa capacidade intelectual. E por fim, nós ficamos, muitas vezes, presos e sufocados nas nossas questões políticas e ideológicas. Eu, Yuri Baroni, na minha simplicidade, né, simples ser que sou, compreendo que o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso despertar espiritual, seria o suficiente para nós compreendermos que o que realmente nós precisamos para resolver os problemas que nós encontramos no mundo seria melhorar as nossas relações pessoais, o nosso trato social. E que esse trato social ele vai ser melhorado quando nós tivermos um sentimento de amor ao próximo, um sentimento de acolhimento com o próximo mais verdadeiro. Então, nos falta o amor, que é inclusive o que eu falei no vídeo passado. E aí, quando nós observamos que até uma questão religiosa lhe vai ser tirada a divindade, né, o ato divino, para trazer a discussão para algo político, ideológico, a gente sai do divino e vem para o material. Se nós sairmos do divino, nós estamos deixando de compreender realmente o que é a divindade, porque se nós apenas analisarmos e olharmos para as religiões como instituições religiosas e não como caminhos de exaltação espiritual para nos levar ao Altíssimo, porque nós somos impuros, nós temos que nos purificar. Então, as religiões elas teriam
esse papel de criar caminhos para que nós pudéssemos nos purificar espiritualmente, evoluir espiritualmente, conhecer a essência de Deus, sentir Deus, Espírito Santo, tudo mais. As diferentes religiões se manifestam de diferentes formas. Mas quando nós, ao invés de olharmos para a religião através dessa questão divina e começamos a nos cegar de uma forma material, nós estamos nos distanciando de Deus. E aí na postagem, né, durante a live, teve a live, né, estou dando um exemplo só desse deputado em si, mas enfim, obviamente que da mesma forma que eu estou produzindo conteúdo, as pessoas iam produzir conteúdo quando acontecem esses acontecimentos, né, que abalam, que tem um peso maior, né. Mas teve uma outra postagem também, né, que foi utilizada uma inteligência artificial para ponderar um possível resultado de quem seria o próximo Papa, né? E aí nessa ponderação da inteligência artificial ali, foi diagnosticado que seria um cardeal mais conservador, que seria escolhido, né, como próximo Papa. E aí tinha alguns lá progressistas tal, mas eu fico imaginando, a religião, ela tem que ser indiferente à política, porque ela deve ser superior. Por isso que ela é indiferente. Que a base da nossa existência, o ser, o estar, é espiritual. A gente não compreende as coisas direito, entendeu? A gente não compreende. Daí a gente fica preso a ideias políticas, ideológicas, tentando encontrar uma solução para os nossos problemas através de política e ideologia. E nós procuramos a religião só para ir se desculpar com Deus ou pedir alguma graça, né? Preciso de um carro, preciso de um trabalho, preciso da cura de uma doença. Só que o caminho religioso, o caminho espiritual é para a nossa purificação. E quando nós, como humanidade, alcançarmos essa purificação, mesmo que minimamente, nós vamos começar a melhorar o funcionamento das coisas. Porque as coisas elas começam a funcionar de uma maneira errada no mundo pela nossa falta de organização. Porque nós não temos um bom trato social. A gente não se relaciona direito. A gente briga com o vizinho, a gente briga com a esposa briga com o marido, a mãe briga com o filho briga com o pai, os amigos são amigos de temporada e assim por diante. Então o que realmente nos falta é esse trato entre as pessoas, e que ele vai ser melhorado quando nós tivermos mais amor e carinho pelo próximo, que é a mensagem que Jesus nos deixa. E no caso da Igreja Católica, que é a igreja que mais simboliza a questão de Jesus, né? É como se fosse a autoridade em relação ao conhecimento sobre quem foi Jesus e tudo mais. Então, não deveria ter esse tipo de discussão, sabe? O Papa é mais conservador, ou o Papa é mais progressista. A igreja ela tem que acolher, ela tem que ser acolhedora. O Papa ele gerou muita polêmica, principalmente acho que quando ele falou em relação ao casamento dos gays, né, mas ele falava o seguinte: a igreja não pode abençoar o casamento em si, mas as pessoas sim. Por que a gente não vai abençoar as pessoas? A gente tem que olhar para o mundo que a gente vive e dizer, olha, o mundo é assim. Não adianta eu querer mudar a água é de um jeito, a pedra é do outro, o ser humano é de outro jeito. E existe o homem, mulher e tem os gays. Enfim, foi algo polêmico, né? Que daí já começou aquela perturbação. Mas o Papa ele falava da questão dos imigrantes, ele falava da questão das guerras, né? Em relação a essa questão dos imigrantes, nós nos dividimos culturalmente por língua, religião, e aí a gente já começa a dizer que um povo é melhor que o outro e tudo mais. Mas essas fronteiras são culturais, elas não são muradas. Deus não criou um muro e nos separou.
Nós mesmo, culturalmente, fomos nos separando, nos dividindo por hábitos. Mas no final das contas, nós deveríamos, através da nossa capacidade moral, intelectual, desenvolvimento espiritual, melhorar o nosso trato. Não ter guerra, não ter briga, não ter confusão, manter o planeta limpo. E nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós temos como um drama os antagonismos. Não que não seja importante pensamentos diferentes, divergentes, porque é importante as pessoas contestarem, porque quando contestamos, nós encontramos novas respostas. Então, é importante contestar. É claro que isso é importante. O que não pode acontecer é nós nos matarmos, apedrejarmos, destruirmos uns aos outros por sermos diferentes. E quando aparece uma pessoa, no caso como esse Papa, que estava dizendo para nós, respeitemos uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo, estava lá, trazendo à tona o mandamento máximo de Jesus, procurando acolher, procurando pacificar, aí ele é apedrejado. E mais do que isso, né? Pior ainda, imagina, no momento de sua morte ainda, que quando você vai ver as postagens lá e vão ver os comentários e tudo mais, aí você vê as pessoas apedrejando. Uma pessoa que um religioso deveria compreender que aquelas pessoas que assumem altos cargos religiosos têm a divindade orientando essas pessoas para chegar nesse cargo. Não são qualquer um que vão chegar lá de qualquer jeito. Entendeu? Mas não. Mas nós, como seres humanos comuns, nós ainda acreditamos que nós temos alguma autoridade, né, para julgar coisas divinas que nós não compreendemos direito. E no caso, né, a pessoa acabou de morrer, o Papa morre, acaba de morrer, e já tem gente lá apedrejando o Papa, dizendo que o Papa era isso, que o Papa era aquilo, que o Papa era católico. Pô, cara, ele foi lá, foi uma votação lá dentro do Vaticano. Enfim, eu vou parar por aqui. O objetivo desse vídeo, na verdade, minhas condolências, né, ao Papa Francisco e a qualquer outro Papa que tivesse morrido. Eu talvez faria um vídeo também, eu tenho as minhas crenças religiosas. Mas mais importante, complementar o vídeo de ontem. Porque, imagina, um dia depois da Páscoa, onde nós temos o renascimento de Jesus, a primeira ação que eu vejo as pessoas tomando é uma ação de apedrejamento. E o ensinamento que Deus, Jesus encarnado, nos ensinou: que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, continuamos aí com os mesmos pecados, julgando e assim por diante. Deus abençoe a vida de todos e que nós tenhamos, pessoal, paciência e rezemos sempre que possível, pedindo discernimento para Deus, para que a gente não tome atitudes erradas. Procuremos tomar as atitudes corretas. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Amém.